Boa tarde a todas e todos. Me chamo Felipe Angeli, sou gerente de advocacy do Instituto Sou da Paz. O Instituto Sou da Paz foi criado, esse ano a gente está comemorando 20 anos. Foi um movimento, começou como um movimento estudantil de alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1999, época que São Paulo atingiu o seu ápice, no número na sua taxa de homicídios. Felizmente, São Paulo tem uma experiência exitosa, uma referência internacional nessa diminuição, por diversas razões, mas em 1999 a gente atinge nossa mais alta taxa na história dos homicídios, e a partir de então inicia-se um movimento com grande adesão da sociedade civil de forma geral, que vocês devem se lembrar, a maior parte de vocês, relacionados à questão do desarmamento, que depois acabou promovendo a institucionalização da organização, e hoje a gente é uma OCIP e integrante aí da sociedade civil organizada, que obviamente, acho que não estou aqui para ensinar vocês, senhoras e senhores, a fazer investigação de organização criminosa, uma série de policiais, mas obviamente como estudiosos do tema há muito tempo e promovendo diálogo entre diversos tipos de organizações e segmentos da sociedade em relação à segurança pública, que é um tema que por definição atinge a todos, tem referência, tem impacto na vida de todos, obviamente que tem algumas contribuições para dar aos senhores. É aqui que funciona? Para onde que eu aponto isso aqui? Aí. Em relação, minha fala eu vou dividir em dois momentos, mais ou menos. Em relação à questão mais objetiva, das organizações criminosas e o uso da inteligência e investigação, nós temos dois documentos que nós publicamos no ano passado, historicamente o Instituto Sou da Paz, muitas vezes em parceria com outras organizações, a gente produz e promove durante as eleições, os períodos eleitorais, sejam municipais ou para o pleito federal e estadual, agendas de segurança pública. A gente faz um processo de escuta de operadores da área de segurança, de membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da sociedade civil organizada, a partir também dos dados levantados pelas nossas próprias pesquisas, e a gente produz documentos, temos feito isso historicamente, salvo engano, desde 2010, a cada eleição. Na verdade, nas eleições municipais, a primeira que a gente realizou foi em 2016, mas para as eleições federais desde 2010, e nossa proposta, junto com essas organizações parceiras que têm apoiado essa empreitada, é justamente pensar a segurança pública enquanto política de Estado. Não pensar, obviamente, nós somos uma organização apartidária, sem viés ideológico, isso até por força do estatuto. Então, nosso objetivo é apresentar políticas baseadas em evidências técnicas, evidências científicas, de longo prazo, não pensando apenas num termo de um governo de 4 anos, um período de 4 anos, mas pensar uma política de segurança pública de longo prazo, que é necessário, de fato, para a melhoria da situação no nosso país, e pensar isso como política de Estado, sem nenhum tipo de coloração partidária ou de orientação política, qualquer que seja. A gente, em 2018, ano passado, para o governo federal, a gente produziu essa agenda, Segurança Pública é Solução, que a gente realizou em parceria, a gente produziu em parceria com o Instituto Igarapé do Rio de Janeiro e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aqui de São Paulo também. Os técnicos das 3 organizações se juntaram e, como eu disse, em consulta com operadores da área de segurança, lideranças políticas, membros do Judiciário e do Ministério Público, a gente elegeu 2 eixos prioritários, sendo que um deles justamente é o combate ao crime organizado, e elencou uma série de propostas, porque também eu acho que faz parte do papel da sociedade civil, como todo, criticar, Acho que a crítica é fundamental e muitas vezes é muito fácil também se apontar o dedo e criticar. Mas uma coisa que é fundamental, especialmente para nós, da sociedade civil organizada, é também de começar a apontar caminhos, apontar propostas e colaborar e dialogar com os diversos segmentos da sociedade, de forma que a gente possa atingir caminhos comuns e encontrar caminhos e de concordância, para que a gente possa atingir, ao fim e ao cabo, o nosso objetivo, que é uma segurança pública melhor para toda a população. Então, como eu disse, foram uma série de propostas, salvo engano, foram 35 propostas que a gente apresentou nessa agenda, e para o governo do Estado de São Paulo, para o governo do Estado de São Paulo, a gente criou essa agenda. Então, eram 2 eleições, para governador e para
presidente da República, a gente criou para o Estado de São Paulo, a Agenda São Paulo Pode Mais Segurança Pública. Essa agenda foi feita somente pelo Instituto Sou da Paz, e aquela agenda, como eu disse, ela foi produzida em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também com o Instituto Igarapé do Rio de Janeiro. Qual que é a metodologia de trabalho dessa agenda? A gente produz esse texto, esse material, ele está disponível no nosso site, para quem tiver interesse em conhecer. E o que a gente faz é procurar todas as candidaturas, todas, sem nenhuma distinção, todos os candidatos, todos os partidos que têm candidatos a esses pleitos majoritários, e procurar esses programas de governo para apresentar esse material e buscar um compromisso desses candidatos a, se eleitos, caso eleitos, que adotem boa parte dessas medidas. Em geral, nós temos sucesso, nós somos recebidos por esses candidatos, salvo alguma exceção ou outra, e mais o que a gente tem reparado é um movimento a questão do programa de governo, das propostas de governo tem sido, ainda mais com o advento das redes sociais, tem cada vez mais sendo deixada de lado. A maior parte das candidaturas, especialmente a presidência da República no ano passado, apresentaram seus programas de governo muito tardiamente, quase basicamente menos de um mês antes da data da eleição, e boa parte desses documentos muito rasos, que não traziam nenhuma ação concreta, mais platitudes e generalidades, com grandes promessas de forma geral, sendo que hoje em dia, cada vez mais, as redes sociais acabam cumprindo um pouco esse papel de contato e de promoção das suas ideias, em detrimento, infelizmente, de documentos mais robustos, em que o candidato possa, de fato, apresentar, com algum nível de densidade mais relevante, aquilo que pretende fazer para, enfim, nas diversas áreas ligadas ao governo, no nosso caso de interesse e segurança pública. Como eu disse, esse material está disponível no nosso site. Eu vou só elencar alguns dos pontos, das propostas que a gente trouxe nesse material em relação ao crime organizado, que, por exemplo, muito se fala aqui da integração, isso obviamente, eu acho que é um consenso em todo mundo que trabalha com esse tema. A gente tem uma proposta da criação de um Conselho Nacional de Inteligência nos moldes do COAF. Isso já tem algumas iniciativas, especialmente no momento dos grandes, quando houve os grandes eventos aqui, Copa do Mundo, Olimpíadas, houve algumas experiências exitosas nesse caso, alguns elementos desses grupos de integração se mantiveram, mas a gente não tem uma atividade de fato perene, uma política de Estado que integre, enfim, desde organismos ligados ao Ministério da Economia, Receita Federal, o próprio COAF, que é um grande centro de debate hoje, que mudou o nome agora para UIF, salvo engano, até as agências de segurança dos estados, Ministério Público, seja estaduais ou federal, e também membros do Poder Judiciário. Inclusive, grande parte da nossa análise, embora obviamente não tinha como esgotar um tema tão complexo num documento como esse, numa agenda como essa, era justamente em relação à necessidade da priorização do controle financeiro e da lavagem de ativos quando a gente fala de criminalidade organizada. Essa criminalidade ela só é organizada porque não se faz, não atua pontualmente no varejo, mas que consegue, de alguma forma, dar lastro a todas essas atividades criminais e, de alguma forma, reverter todo esse produto financeiro do crime para benefício de algumas pessoas determinadas. E isso não se faz sem participação da economia legal, isso não se faz sem participação da economia lícita. E tem aquela frase muito conhecida, follow the money, que, de fato, é uma das razões, uma das maneiras mais importantes e eficientes para que a gente possa buscar, de fato, o estrangulamento dessas atividades criminosas. Esse tema ele é absolutamente contemporâneo. A gente teve agora, recentemente, o julgamento ainda está em andamento, com o voto um pouco complicado do ministro Toffoli, que teve até algumas piadas sobre tradutores javanês para conseguir traduzir aquele voto dele, mas que é a discussão sobre o COAF, hoje o UIF, salvo engano, que saiu do Ministério da Fazenda, o atual Ministério da Economia, e que foi ao Banco Central. Justamente, foi uma decisão muito polêmica, porque interrompeu, os senhores sabem muito bem disso, interrompeu uma série de investigações em andamento, relacionadas à questão de lavagem de dinheiro. Isso ficou paralisado por alguns meses, desde aquela liminar concedida pelo presidente do Superior Tribunal Federal, o ministro Toffoli, e agora
essa votação continua a partir das semanas, mas se trata de algo que tem um impacto muito relevante. Vocês sabem, o COAF, ex-COAF, ele tinha a possibilidade, a condição de fato indicar essas operações né, não usuais, essas operações heterodoxas, e é algo que se trata de uma metodologia abordada por uma série utilizada por uma série de países no combate à corrupção, no combate ao crime organizado. Outros órgãos também, como Receita, Tribunal de Contas e todas essas instituições, na nossa proposta, fariam parte desse Conselho Nacional de Inteligência no combate ao crime organizado. Tem questões também como a questão da corrupção dos agentes públicos, o maior controle dos partidos na filiação de candidatos, no financiamento e no funcionamento dos conselhos de ética. O ano que vem nós vamos ter uma nova eleição municipal, a exemplo, infelizmente, da anterior, não somente, mas infelizmente, muito possivelmente, vocês vão ver na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro uma chacina generalizada, um genocídio generalizado, a política lá, o nível de corrupção, especialmente por parte das milícias na Baixada Fluminense, chegou num nível que, basicamente, você concorrer a um cargo eletivo como vereador ou prefeito, aumenta em muito a chance de você ser assassinado. Nas últimas eleições tivemos algumas dezenas de candidatos assassinados naquela região e, muito possivelmente, isso tem tudo para se repetir. Esperamos que medidas preventivas comecem a ser tomadas e que os próprios partidos devem participar disso. E essa é uma das definições mais clássicas que diferenciam organizações criminosas no estágio menos avançado para consolidação de máfias, né? Assim que elas conseguem ter, de fato, uma representação e integração com o Estado de direito, enfim, com o Estado, com o aparelho estatal. Aí você tem, de fato, um amadurecimento dessas organizações criminosas. Infelizmente, nós temos, em todos os níveis da federação, indícios muito avançados de que esse processo está em andamento, especialmente relacionado, não só, mas especialmente relacionado às milícias que se popularizaram no Rio de Janeiro, mas existem diversos outros estados que também apresentam organizações desses moldes. Apoios técnicos para municípios na regulamentação e fiscalização do transporte urbano alternativo. A gente sabe também que esse é um modelo de lavagem muito utilizado pelo crime organizado. A agência pública, que é uma organização da área de comunicação que produz matérias, enfim, investigações jornalísticas muito relevantes, especialmente no campo da milícia, publicou essa semana uma matéria sobre uma aviação coringa que existe na zona oeste do Rio, que são carros regulares, não são lotações, são carros comuns de passeio, que fazem esse transporte da população, porque houve um completo sequestro do transporte público regulamentar, inclusive com criminosos impedindo que os ônibus saiam da garagem. Eles foram obrigados e forçados a rescindir esses contratos, e se chama Coringa, que é o símbolo da milícia que adota, enfim, que coordena aquela área, e que tem um Coringa, o símbolo do Coringa, colocado em todos os vidros do carro, para identificar que aquele transporte está, enfim, que está integrado ou está sob a supervisão, coordenação dessas milícias. Também, nessas propostas, a gente propõe que a Agência Nacional do Petróleo e a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, também busquem melhorar a regulamentação e propor tarifas sociais. Vocês sabem também, muito importante no Rio de Janeiro, em São Paulo, que é a distribuição de gás e também o gato net no financiamento e na lavagem de dinheiro dessas organizações criminosas, e assim por diante. Fiscalização em portos, que também temos toda a questão seja do transporte, do tráfico internacional de armas e também tráfico internacional de drogas. Aqui no caso do PCC, a gente vê também que existe um movimento muito importante e acelerado para que ele se consolide de fato como um grande exportador de drogas daqui do Brasil, país que é entreposto, né? Ficamos vizinhos aí aos 3 países produtores de drogas: Peru, Colômbia e Bolívia, os maiores produtores de cocaína do mundo, os principais produtores de cocaína do mundo, e o Brasil funcionando como um entreposto, favorecido pela sua localização geográfica e também a dimensão do seu litoral, rumo à Europa, isso em contato com as máfias europeias. Se o PCC conseguir
dominar todo esse, né, esse caminho, seja da produção na Bolívia, que já está mais avançado, e também as ruas, né, as pontas das ruas na Europa, isso vai cartelizar, de fato, o primeiro comando da capital, colocando num avanço muito relevante desde a sua fundação. Esse material, como eu disse, está no nosso site. E mais um elemento que eu queria trazer aqui para vocês é uma pesquisa, meu tempo está se encerrando, mas é uma pesquisa que a gente tem realizado desde 2015 sobre a produção legislativa do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na área da segurança pública. E a gente começou em 2015, então ano passado a gente acabou de lançar, faz um mês mais ou menos, a última edição dessa pesquisa. Com isso a gente completou toda a 55ª legislatura, que começou justamente em 2015 e terminou em 2018, e o objetivo é justamente fazer uma radiografia da produção do Congresso Nacional no campo da segurança pública. Como que os nossos deputados e senadores tratam a questão da segurança pública e fazem e produzem legislações para oferecer qualquer tipo de melhoria no campo da segurança pública. Obviamente que o Poder Legislativo tem o poder principal, a sua principal função é, de fato, a produção legislativa, embora existam outras funções relevantes, mas a gente achou um dado muito relevante, muito interessante ao longo desse tempo, que você tem, em média, especialmente na Câmara dos Deputados, que tem muito mais volume, né, pela própria característica, o Senado, a Casa Revisora, muito menos parlamentares, a Câmara dos Deputados tem 513 versus 81 no Senado, a Câmara dos Deputados tem um volume muito maior de proposição. A média de projetos da área, esses azuizinhos são os projetos da área de segurança em relação a todos os projetos apresentados a cada ano. A média é que 20%, em torno de 20% de todos os projetos apresentados a cada ano na Câmara dos Deputados, no Senado também, né, é algo do gênero, tratam da segurança pública. E os principais temas abordados são esses aqui. A gente analisou todos os projetos de lei apresentados e dividiu por alguns temas e categorizou, classificou todos os projetos de lei, a gente lia todos os projetos de lei apresentados no campo da segurança pública e categorizou por alguns temas. 40% isso é a média ao longo dos anos, né? Engloba toda a 55ª legislatura. O que a gente vê é que tanto o Senado Federal quanto a Câmara dos Deputados busca tratar a questão da segurança pública pela sua esfera eminentemente penal. 40%, isso no Senado, e 36% da Câmara dos Deputados, as duas categorias principais, mais prevalentes, é a criminalização de condutas e aumento de penas. Ou seja, em geral, quando o congressista busca tratar de segurança pública, ele busca ou criminalizar uma nova conduta, tornar crime algo que ainda não existe, ou aumentar a pena para, né, um crime já tipificado. Outros projetos de destaque, execução penal, com em torno de 10% ou 11% na Câmara e no Senado, projetos que tratam de polícia, com apenas 3% no Senado e 8% na Câmara, política de armas, 5% no Senado e 6% na Câmara, política de drogas, uma parte muito diminuta, apenas 2%, entre outros temas que também aparecem. Acho que um dado relevante para tratar, ainda mais é uma questão muito importante para o Instituto Sou da Paz, onde a gente sai, e também muito popular, muito debatido nesse novo governo, de todos os projetos sobre política de armas na Câmara dos Deputados, são apenas 6% de projetos, do total de projetos que está de segurança pública, mas desses 6%, 72% buscam flexibilizar a Política Nacional de Controle de Armas e aumentar o acesso a armas de fogo. Quando a gente fala aqui em integração, quando a gente fala aqui em política pública e orientado a estrangulamento financeiro do tráfico de drogas, a cooperação entre agentes de segurança pública, a melhoria da investigação policial, a gente não está falando de aumentar a pena e de criminalizar novas condutas. Houve, acho que salvo em 2009, uma pesquisa feita pela Senas, Ministério da Justiça. O Brasil, à época, 2009, há 10 anos atrás, tinha mais de 1.400 tipos penais na sua legislação já. Continuar produzindo legislação nesse ritmo de 20% a cada ano, isso, obviamente não são todas as leis que são aprovadas, são leis que são propostas, apresentadas, projetos de lei que são apresentados, mas a gente teve uma explosão de quase 300% nos últimos 15 anos da população prisional. Houve um estudo do Tribunal de Contas da União recente que faz uma previsão da ordem que para os próximos anos, para se manter, salvo engano, até 2032, salvo engano, entre 2020 e 2032, para se manter
se manter igual a superlotação dos nossos presídios, não aumentar a vaga, apenas se manter, considerando o nível de crescimento vegetativo, a gente precisa só em custos de engenharia, sem contar manutenção, alimentação, custos de guarda, de muralha, enfim, deslocamentos, custos médicos, 20 bilhões de reais apenas em custos de engenharia para que se mantenha o déficit carcerário, o déficit de vagas no país. O Brasil não tem R$1 nem para pagar salário de funcionários públicos. Da onde a gente vai... E aumentando ainda nessa proporção... o imprisionamento, basicamente, é isso. Hoje, é muito... Estou terminando aqui. É muito, nesse momento de polarização política, infelizmente, quando a gente traz um debate como esse, faz uma reflexão como esse, vem muito essa acusação da defesa de bandido, da coisa da bandidolatria, tem esse movimento novo. Não se trata disso, se trata de buscar eficiência. Obviamente, a gente está falando... ninguém defende que uma pessoa perigosa, que um criminoso contumaz não tem que ser punido com todo o rigor da lei. Agora, os senhores que são operadores de segurança pública sabem muito bem que a maior parte das pessoas que estão aprisionadas hoje não são os grandes criminosos. Muitas vezes, inclusive, até por muito que foi comentado aqui, por esse modelo de segurança pública que é orientado à ostensividade, à patrulha na rua, aos patrulheiros. Como é que vocês sabem muito melhor do que eu, porque são policiais, a maior parte aqui, não se prende um assassino em flagrante. Não se prende o grande traficante de drogas, o cara que traz a cocaína da Bolívia, ou que leva para a Itália, em flagrante. Crimes de cunho sexual você não prende em flagrante, porque geralmente isso ocorre dentro da casa das pessoas, a gente sabe muito bem que a maior parte das vítimas, inclusive, é próxima do seu ofensor. Então, é fundamental que a gente pare de buscar prender esse pequeno ladrão, não pare de prender, mas que busque penas alternativas e comece a orientar a privação de liberdade para os grandes criminosos e para os grandes bens jurídicos tutelados, que é a preservação da vida e os crimes cometidos com violência. Para concluir, eu tenho acho que uns outros 2 slides, mas eu vou passar. Esses aqui são as leis promulgadas. Eu estava falando da produção legislativa, da apresentação de projetos, mas nem todos esses projetos, obviamente, viram leis. Das 812 leis apresentadas, sancionadas ao longo da legislatura passada, 75 tratavam de segurança pública, o que é basicamente 9%, ou seja, 9% de todas as leis sancionadas nos últimos 4 anos tratavam de segurança pública. Esses são os temas aqui. E, mais uma vez, também acho que um debate relevante é a origem desses projetos, das leis que são sancionadas. A gente sabe muito bem, embora caiba ao Poder Legislativo essa função constitucional, a gente vê que 1/3 dessas leis, basicamente, são produzidas pelo Poder Executivo. A gente tem esse fenômeno clássico no Brasil, dessa captura do processo legislativo pelo Poder Executivo, especialmente a partir das medidas provisórias. Isso se acelerou o ano passado com a intervenção federal no Rio de Janeiro, que o governo teve que buscar métodos alternativos para financiamento da segurança pública e encaminhou também uma série de propostas para financiar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Então, aqui esse último quadro é a origem das leis que foram efetivamente sancionadas. A gente tem 30% no Poder Executivo, 68% no Poder Legislativo, e teve uma lei que cuja autoria é do Poder Judiciário. Basicamente é isso, queria agradecer, nosso contato está aí, e se vocês quiserem, enfim, mais informações sobre essas pesquisas, a gente está à disposição. Obrigado.